Fala, patrões, aqui é Anderson Gonçalves para mais um episódio do Patrão Podcast. O programa hoje está sensacional. Galera, vai compartilhando, vai comentando, vamos ajudar aí para o patrão continuar subindo e colocando conteúdos de qualidade, porque hoje vocês vão adorar o programa que eu tenho para fazer hoje aqui com um cara sensacional. Ele se chama Gilmar Vale, é um especialista em vinho, sommelier, um cara do alto gabarito. E aí, Gilmar? Como é que você tá? Tá bem? Olá, Anderson. Estou bem, né? Agradeço aí pelo convite. Inclusive, é um convite que você já tinha me feito já há alguns dias e, como você mesmo falou, vinha fugindo, né? Mas estou aqui, né? Deu pra gente vir aqui. Mesmo não tão preparado como eu gostaria de estar, Que né? isso. Para algo tão especial. Mas estamos aqui, né? Vamos bater um papo legal. Acredito que deve fluir. Vai fluir. Galera, deixa o seu like. Gilmar, eu já conheço o seu trabalho é maravilhoso, a galera lá fala muito bem de você, mas antes de eu perguntar sobre a sua carreira no vinho, eu quero saber o Gilmar antes de chegar até aqui. Como é que foi a sua história? O que você fez antes, Gilmar? Conta aí o que você fez. Quando você era criança pequena lá em Barbacena. Caramba, cara, isso é, tipo, apesar de eu parecer ser velho, né? Com a aparência aqui. Nossa, só tem 25 anos. Pô. Pois é, isso aí, sou muito jovem, né? Mas apesar de jovem, eu já tenho passado por algumas, né, situações aí que vêm me proporcionado a estar, né, onde estou hoje. E, meu amigo, eu sou maranhense, né? Sou do Nordeste. Estou aqui já há 15 anos, aqui no estado do Rio. Fui, de uma certa forma, bem recebido aqui. Agradeço muito, né? Muito, muito mesmo aos cariocas, né? No geral. Ao pessoal aqui, né? Os fluminenses, né? Niterói, então, que é uma cidade que eu amo pra caramba mesmo. Me identifiquei muito, né? Quando cheguei aqui, cara, lugar fantástico. Lindo demais, né? Muito bom pra se morar, pra se conviver. Chegou aqui em que anos? 2011 cheguei aqui por volta de 2010, 2011. Acho que foi início de 2011. Mas assim, eu sou de uma cidade pequena do interior do estado do Maranhão, cidade que é conhecida como Pio XII, né? Recebeu esse nome em homenagem ao Papa Pio. Sim, sim. Né? Então, cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, cidade pequena. Mais próxima de São Luís ou de Imperatriz? Fica por volta de 3 horas de viagem de São Luís para Pio XII. Então, Imperatriz é aproximadamente quase a mesma distância de um para o outro, se for avaliar em relação a isso. Quase no meio. Quase é como se fosse no meio. É no Sim. meio, é a mesma distância ali, aproximadamente no meio. E assim, o mundo do vinho, cara, para mim, começou eu acredito que desde os meus 10 anos de idade eu nem sabia disso. Ah, lá já teve uma história, já teve uma iniciação. Sim, é tipo assim, é algo, tipo, de menino, né? Mas que Legal. trouxe umas lembranças, assim, que eu tenho em especial até hoje, né? Que meu pai, né? O meu pai da roça, né? No litoral, é um lavrador. Minha mãe era uma professora. E meu avô, né? Meu avô, ele tinha condições razoáveis, né? Tinha uma fazendinha, né? Um sítio lá com gado e tal. Muito conhecido, muito querido na cidade. Né? Meu avô Abrão, né? Conhecido como Abrão. E todos os anos ele fazia umas festividades em comemoração, né? Ao aniversário dele. E como ele era muito conhecido, ele convidava, no geral, para todos quanto pudesse participar desse aniversário. E lá muita gente ia para esse aniversário. E lá ele proporcionava, né? Ele chegava lá, carne à vontade, né? Bovina, suína, né? Frango. Muita carne de sol. Diversidades, muita carne de sol, entre muitas outras opções, né? E aí, então, uma das bebidas que se tinha, né, lá, que era muita, no caso, era o vinho, né? O vinho de garrafão, aquele de 5 litros. Aqui a gente chama, né, que é muito conhecido, o sangue de boi, né, e tal. Não vou citar que marca, mas eram aqueles vinhos, enfim, grandes, galão de 5 litros.
E, claro, né, eu, quando criança, não podia beber, né, e meu pai ainda meio que, tipo, é daqueles firme, Rúdio, né. Mas pegava escondido. Aí o que acontece? Dentro desse aniversário, né, um período antes ali, eu encontrei o que eu considerava na época uma mina, né, escondida ali. Criança não é Encontrei, mole, não. né, encontrei onde ele guardava ali aqueles Aquele vinhos. acervo maravilhoso. E lá tinha uns copinhos também, né. Ó, E dentro disso, um aberto, eu coloquei no copo e docinho, foi, né, disso fui pra dentro. Só sei o seguinte, depois disso, a lembrança é que me encontraram lá, eu já bêbado, né, criança, bêbado ali. E meu pai, na época, né, inclusive, né, quis me disciplinar naquele sentido, mas meu avô me protegeu ali. E aí me colocaram em um quartinho ali, colocaram ali numa rede ali, eu dormi, apaguei, né. Essa é a lembrança que eu tenho. Começou dali, a curiosidade, né, em relação ao vinho e tal. Depois de alguns anos depois, ainda com meus 14 anos já, depois de uns 4 anos depois, naquele mesmo método ali que eu já senti naquela fase de adolescência, né, que eu já... Adolescente que acha que já pode, né, Sim. pode tudo. E aí, mais uma vez, escondido, claro, pegando ali aquele vinho e tal, e fui pegando, né, o gosto ali. Claro que tive uma fase ali que, tempos depois, no caso, que eu comecei a apreciar melhor, né, o vinho e outros tipos de bebida, que isso me levou a beber também outro tipo de bebida. Só que eu tive uma fase, anos depois, né, sim. que já bebia de tudo, né, virei um cachaceiro mesmo, quase que um cachaceiro nato, né. E na época eu tive o prazer, né, um certo privilégio, né, de ser convidado a trabalhar no Poder Legislativo, né. Meu pai, uma pessoa muito querida lá também, e um dos políticos lá, né, político empresário, né, gostava muito dele, meu pai foi padrinho da filha dele, e esse político me convidou a trabalhar no Poder Legislativo, quando ele ganhou a eleição, né, eu fui um dos jovens, inclusive, eu creio que na época, um dos jovens mais bem salariados da minha cidade. Ó, que legal, cara. E dentro disso eu tive, né, com um pouquinho de dinheiro ali, né, e com gosto da bebida alcoólica, enfim. Me aproveitei muito em beber, me divertir e tal, e tinha muito conselho, inclusive, do meu tio. Aconselhava, ó, vai com calma nisso, você tá bebendo demais e tal. Até que, né, eu conheci a igreja, né, era católico, conheci uma igreja evangélica ali e tal, e com isso passei a frequentar, e com isso eu parei de beber. Passei um período sem beber. Depois me afastei da igreja, voltei a beber até mais, né? Até depois, eu ia fazer uma piada aqui, mas né, deixa pra lá. Aí conheci a minha esposa, né? Enfim, na época, casei e parei novamente, né, de beber. E depois disso eu vim para cá, né? Vim para cá. Mas antes disso, eu tive também, né, depois que eu saí do meio dos políticos ali, eu tive trabalhando com vendas também. Trabalhei numa loja de móveis e eletrodomésticos, onde eu fui vendedor e tal. E depois procurei trabalhar para mim, montei um próprio negócio também, de divulgações comerciais. Você já teve o seu próprio negócio? Tive. Foi uma boa experiência? Uma boa experiência. Eu até ganhava razoavelmente, né? Cobrava por hora ali, né, a publicidade. E depois disso, eu também trabalhei com pinturas, né? Montei uma equipe de pinturas, onde pegava ali, empeleitava, que a gente chama, né? E colocava as pessoas para trabalhar ali, enquanto isso trabalhando junto e tal. Ali foi já uma outra experiência, tentando de tudo. Mas vim para cá, para o Rio, com o intuito de construir uma casa lá. Eu deixei o terreno, tenho até hoje esse terreno lá. E quando cheguei aqui, continuei ainda na igreja, né, junto com minha família. Só que em relação à questão de trabalhos, né, foi o meu primeiro emprego aqui no Rio, né, totalmente diferente de lá, foi a área gastronômica. Foi restaurante. É porque eu estou fazendo um resumo aqui, né, até chegar aqui.
E cheguei no restaurante, né, me apresentei, o dono do restaurante da época me perguntou o que eu fazia, qual era o meu trabalho anterior, né? Eu falei, olha, trabalhei nisso, tal, assim, assado e tal. Ele disse, olha, eu vou te dar uma posição aqui de garçom. Vai ser de atendimento a garçom, né? Uhum. E eu não sabia nada como trabalhar num restaurante, né? Comecei do zero nessa época. Só que algo que me chamou muita atenção foi o vinho. Trabalhando ali, eu vi aquela elegância, né, de como se servia o vinho, né, como se apreciava o vinho, como se bebia ali o vinho. E tinha uma estante com bastante taças que era necessário a gente estar polindo, limpando, né, com frequências e tal. E eu comecei já a me aproximar disso. Ó. Eu acredito que aqui é um passo para que eu possa evoluir dentro disso. E busquei, né? Busquei aprender ali até a polir a taça, que é necessário a gente aprender também, é o básico para a gente chegar até lá. E tinha um colega meu que também fazia essa função, polia a taça junto com ele. Hoje, né, ele se dedicou na época, né, dentro disso, buscar conhecimento, estudar, ter uma formação dentro disso. E eu saí de lá, ele continuou. Eu saí de lá, fui para um outro restaurante, né, no mesmo segmento, mas métodos diferentes, né, de trabalho. E eu deixei um pouquinho o vinho ali de lado, mas minha curiosidade maior foi nesse primeiro restaurante, onde eu polia a taça junto com esse cara que buscou estudar e tal. Hoje é um baita de um profissional. E cresceu, né? Evoluiu. Eu pensei, cara, poderia estar como ele, né? Se eu tivesse continuado como ele. E dentro disso, né, fui ali aprendendo, buscando, continuei bebendo os vinhos doces, né, também. Depois fui mudando para os vinhos, o paladar da gente vai mudando, né? Tirei ali do vinho suave, fui para o vinho seco e bebia de todo tipo de estilo de vinho. Inclusive não bebia tanto quanto já tinha bebido anteriormente, né, sendo um cachaceiro mesmo, como fui antes. Agora bebendo mais com uma visão técnica, né? Isso, bebendo, bastante. Eu bebia às vezes duas garrafas e meias até antes de dormir. Né? Isso é excessivo. Sim. Exagerado. Né? Eu, inclusive, passei um período ali, enfim, continuando na igreja evangélica e tal, e mesmo a igreja em si, de uma certa forma, condenando a bebida alcoólica em si, eu não bebia em público. Né? Sim, para não escandalizar. Para não escandalizar, mas em casa eu tinha minha garrafinha de vinho, né, por um período onde eu bebia ali até umas 2 garrafinhas, mas sozinho, em casa, só eu e minha esposa, inclusive, ali, sabia disso, né, minha família ali. Mas até com um tempo depois, né, em relação à questão de trabalho, eu me ausentei da igreja, não tive mais indo à igreja. Porque trabalhando no ramo, esse ramo fica difícil. Sim. E aí tive trabalhando, né, dia e noite, enfim. Os dias de culto você tá no plantão. Aí dentro disso, claro, né, a ausência ali e tal, me distanciei, afastei. Uhum. E com isso, busquei, né, a me aprimorar mais no vinho, dentro dessa curiosidade, né, indo para casa, levava um vinho diferente, mas bebia pra caramba, né, 2 garrafas de vinho para uma pessoa só, no momento ali, né, e aí, na época, eu trabalhando nesse restaurante, eu saía do restaurante, comprava uma garrafinha de vinho, levava para casa e tal. Até quando eu saí também do segmento por um período do restaurante, fui convidado a ser gerente administrativo em uma área de condomínio residencial. Inclusive, passei por volta de 4 anos lá, né, como gerente administrativo. E mesmo como gerente administrativo, lá, nesse condomínio onde eu trabalhava, existia um cara, né, que inclusive é considerado ter uma das melhores ou a melhor adega de Niterói, né, em relação a vinho. E claro Quem é esse cidadão, cara? Né, e eu posso até estar, enfim, eu não estou citando o nome. Sim. Mas eu, né, criei um vínculo ali, uma amizade com o motorista dele, né, com
cara que tava de acesso a ele ali, o mordomo dele. Sim. E aí eu bebi muita, mas muito, digamos, eu vou falar aqui, né? Sobra do vinho dele, mas nem sempre era só sobra, no sentido de ele chegava lá, alguns vinhaços, tá? Porque o cara, as condições para vinhos é bem elevado. E dentro disso eu buscando aprender mais ali em relação a vinho, conhecer os vinhos. Ele descia de 4, 5 garrafas ali para mim, eu levava, pegava, às vezes eu não bebia no trabalho, Sim. Dia, claro. Mas eu levava, né, dava um jeitinho ali de armazenar de uma forma com que ele segurasse pelo menos até chegar em casa, ir lá e apreciar, ó, vejo isso e tal, buscando conhecer ali o vinho e tal, mesmo sem buscar ele o conhecimento necessário ali fora, né? Só tinha muita diversidade nessa época ali. Né? Sim, em relação ao vinho ali. E aí então, depois disso, eu saí, né, da área de condomínio residencial, tive trabalhando também com vendas, né, uma empresa aí até grande na época, tive até destaques também em relação a vendas, né, de aproximadamente 6 mil vendedores, eu fiquei entre 19º lugar, né, dos primeiros ali em relação à venda. E dentro disso, nos eventos que a gente ia, lá também tinha vinhos e tal, e eu tenho que estar com os vinhos ali, e eu sempre só bebendo, não busquei conhecimento profissional, mas só aquele para mim mesmo. E até quando eu saí disso, montei uma pizzaria para mim, um delivery de pizzaria. Eu tinha uma pizzariazinha pequena. Isso em que ano? Isso, não me recordo exatamente, deixa eu tentar lembrar, 12, 14, acho que 2016, se eu não me engano. 2016. Eu tinha uma pizzaria aí que eu comprava vinho, né? Com a pizzaria, porque quando eu como microempreendedor, né, considerando ali uma pizzaria, a fazer as compras da pizzaria, que eu fazia diariamente, né, todos os dias fazia compra, e todos os dias eu comprava, não dizer todos os dias, mas pelo menos um dia sim, um dia não, eu comprava de 2 a 3 garrafinhas de vinho, que era para poder apreciar. Comprava, e aí onde eu conheci, né, outros colegas, né, de profissão também, onde a gente começava a beber e falar sobre o vinho e tal, mas sempre só para conhecimento para mim, não para passar para os outros. E aí eu achei super interessante, cara, super interessante, assim, eu disse, cara, esses conhecimentos não precisam estar só comigo, mas eu tenho que passar isso porque isso é muito bom, sabe? É a situação assim que o vinho, ele te proporciona amizades, ele te faz a amizade, né? Ele te leva a conhecer novas pessoas, inclusive a comer melhor, beber melhor, né? Porque abrange ali, é uma junção. E dentro disso, eu peguei num período de pandemia, né, eu preocupado ali em si, acabei que fiquei, né, naquilo, caramba, como é que vai ser agora? O negócio apertou ali em relação à pandemia, né? Eu fiquei muito preocupado e com essa preocupação numa brincadeira lá, eu também estava com a cabeça quente na cozinha, porque eu tinha um pizzaiolo-chefe, mas com o tempo eu tive que assumir a cozinha, né, da pizzaria. E fiquei um tempo lá. Então também além dessa qualidade técnica do vinho, você também sabe fazer uma boa pizza. Sim, bem, eram bem elogiados, tinha bastante cliente com isso, né? Até quando eu me ausentei, né, que eu vendi a pizzaria, muitas pessoas estiveram me procurando, caramba, volta pra pizzaria. E combina pra caramba, né? Pizza com vinho. Muito bem. E assim, eu peguei amor mais ainda, né, pela gastronomia. Sim. Né? Porque ali, enfim... É uma arte. É uma arte, é uma arte. E aí, com isso, uma cabeça quente ali, eu convidando uns colegas, né, para fazer extra comigo lá, para trabalhar, porque o movimento já estava melhorando também, enfim. Só que aí foi um período de pandemia que apertou mesmo a situação, embora ainda estava com movimento, mas eu pensando no futuro, assim, no sentido como é que vai ser agora daqui para lá. Foi bem no início ainda de pandemia. E... eu não pensei muito bem ali, cabeça quente, falei até de uma forma assim meio que de brincadeira, né? E falei pro rapaz que estava fazendo um extra lá, se ele não se interessava, me compra isso aqui. E aí ele levou para a cabeça dele e uma semana depois ele veio e me fez uma proposta
Eu disse, cara, você quer comprar mesmo? Então eu te vendo. Mas eu até vendendo também pelo medo ali, não querendo, né? Eu falei, ó, mas você sabe qual é a situação que tá ali hoje, né? Enfim, ele, não, mas tudo bem. E eu aceitei, né? E vendi a pizzaria para ele. E para não ficar desempregado, rodei de Uber, né? Fiquei uns 3 meses aí rodando de Uber. O negócio da pandemia apertou mais ainda. E eu, caramba, rodando de Uber com essa situação toda. Chegou uma época até os Ubers foram impedidos de trabalhar. O pessoal Sim, que fechava ali a parte de trás. sim. E aí eu peguei, né, naquela situação difícil ali, complicada, né? E eu lembro que quando eu trabalhei em um restaurante, né, eu saí de lá para ser gerente administrativo na área de condomínio. Eu conversando com meu patrão ele falou o seguinte, apontou o dedo para a porta e falou, olha, não dando certo lá, essa porta está aberta para você. E aquilo marcou para mim, né? É um patrão que eu admiro pra caramba. É um patrão que, inclusive, esse é bem digno de estar num programa como esse, né? Esse estilo, assim, falando né, em relação ao empreendimento. Um cara que tem uma história e tanto, né? Um cara que eu, de uma certa forma, me espelho ali. É uma pessoa que eu busco, no caso, ter como um líder, né? Uhum. Ter como um mentor, Mentor. né, no caso. E, enfim, eu cheguei, lembrei dele, liguei para ele, ele falou, olha, ele tinha abrido um restaurante com pouco tempo também, período de pandemia, mas ele pegou e falou, me deu a oportunidade, ele me repassou para, né, a sócia dele, que inclusive me recebeu super bem, né, fui para lá, então. E eu lembro como hoje, né? Quando eu entrei lá, nesse trabalho, que é o restaurante, né? O restaurante Malbec, né? O restaurante Malbec, que fica ali na rua 5 de Julho, aqui em Caraí. E eu, ao chegar, né? Tive lá, meio assim, tal. Mas aí quando eu olho pro lado dos vinhos, né? Porque é uma casa que A especialidade. a especialidade, né? São carnes de cortes nobres, né? Nobre. Apesar de ter de tudo um pouco lá. Tem massas, tem risotos, tem frutos do mar. E o principal, Principal. vinhos. Vinhos. E bastante vinhos. Aí eu, caramba, tô no lugar certo. Tô no lugar certo. E aí, né, não acredito que tão coincidentemente, né, a patroa lá, né, que é a sócia dele, que é Fabiana, né, Fabiana Fischer, ela falou, Gilmar, vinho, né, busca se concentrar nos vinhos. Se profissionalizar, né? A gente precisa ali, eu disse, fiquei, caramba, né, olha só o que está acontecendo aqui, o mundo do vinho. E então, dentro disso, né, eu busquei, né, trabalhar ali com eles, inclusive tinha já sommelier lá, passei a ser auxiliar dele, mas sempre buscando conhecer cada vez mais, né, de uma certa forma me apeguei mesmo a ele ali, buscando adquirir conhecimento através dele. E além desse conhecimento que eu busquei através dele, eu busquei ali em livros. Depois recebi um incentivo, né, dos próprios patrões ali, de uma certa forma, né, disse, olha, se você realmente, né, quer nisso, eu vou te dar uma oportunidade de fazer um curso e tal. E eu fiz um curso, nível 1, depois nível 2, né, de proposta deles, né, eles me propuseram a isso, eu fiz. Eles me, de uma certa forma, avaliando se era isso realmente que eu queria. Eu fiz o 1, amei, o 2, amei mais ainda. E dentro disso eu fui buscar me profissionalizar mais ainda, onde eu fui para a ABS, né, Associação Brasileira de Sommelier. Lá é uma escola, inclusive, que é considerada, e eu creio que sim, é a melhor escola, né, hoje da atualidade para o segmento em relação a sommelier. Existe um outro estilo de curso, né? Alguns que são certificações e tal, mas para aprendizado, no geral, eu não conheço uma outra como a ABS. Né? A ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Então, no Brasil, essa...
E eu fui para dentro e, inclusive, fiquei aí, né, alguns períodos estudando. Antes a gente faz por período, 1, 2 e 3. Anteriormente era 3 anos, um ciclo para cada ano. E eu fiquei ali, uma galera muito boa, né, uma turma muito boa, que dentro dessa turma, inclusive, lá são diversos, né? Não é só pessoas que estão buscando se profissionalizar. Dentro disso tem pessoas, no caso lá, que são advogados, né? Enfim, são médicos, né? Outros são empresários. Eles procuram um curso para quê? Uma vez que eles não querem se profissionalizar? Somente para conhecer tecnicamente aquilo que eles apreciam? Sim, também. Tipo assim, lá existe a ABS, ela proporciona diversos estilos e tipos de curso. Se a pessoa quiser só adquirir o necessário para apreciar o vinho, eles têm... Ah, entendi. Tem um módulo que é mais específico para quem só é apreciador. Sim, sim. Para quem quer ser um profissional, tem um outro módulo onde... Isso mesmo. Só que dentro daqueles que vão buscar ali o básico, eles acham assim, ver o profissional, eles deduzem, caramba, de repente, do profissional vou evoluir mais ainda. Mesmo que não seja para exercer a profissão. Em alguns casos, pessoas até mudam de profissão. Tipo, sim. Outros eles fazem por precaução. Tipo, eu tô aqui, não tô me sentindo feliz nesse que eu tô. No mundo do vinho é o que eu gosto, é o que eu quero. Então, eu vou buscar me especializar nisso. E vai, né? Que, cara, vou te falar. É a melhor profissão do mundo, velho. Legal ouvir isso. Hoje eu amo o que eu faço. Eu amo mesmo, de verdade. Agora, você acha que esse amor que você tem, ele meio que teve um início somente lá quando você era criança? Ou você acha que aquilo ali foi... Essa fase de criança, de você ter aquele contato com o vinho, hoje aquilo ali é fruto... Hoje é um gatilho daquilo que aconteceu lá atrás? Existe sim, com certeza. Porque, tipo assim... Eu gostei da bebida, né? Aquele docinho ali. É algo que, olha só, a bebida doce fácil, né? Se der. E hoje em dia, às vezes a gente fala assim, poxa, a criança, né? Beber bebida alcoólica realmente, principalmente para o Brasil, né? É um crime, né? Sim. Nesse sentido. Lá, eu deixo até claro aqui que foi... tipo, algo que inusitado, né? Foi uma arte de criança. De criança, né? Arteira. Algo que eles tinham ali... Eu porque eu era um garoto muito sapeca mesmo. Muito sapeca. Essa é a fala bonitinha da situação, né? Enfim, eu peguei, vi lá e vi aquele negócio aberto ali, eu curioso pra caramba. Eu disse, caramba, todo mundo bebe isso aqui porque eu não posso. E, né? Não tinha aquela noção de que é certo ou errado exatamente, enfim. Tinha um pouco de noção, claro, a gente no fundo, porque pra mim tá ali no escondidinho, né? E assim, despertou, né, a curiosidade por vinho, que inclusive tempos depois, quando eu passei a beber, a minha preferência era o vinho. Né? A minha preferência era o vinho. Só que dali uma coisa puxa a outra, né? Nesse sentido aí. Só que o que eu quero deixar bem mais claro aqui, que quando eu busquei conhecimento em relação ao vinho, mudou tudo. Aquelas 2 garrafas que eu bebia anteriormente, eu não passei a beber mais de meia garrafa. Eu concordo com você. Quando a gente tem um conhecimento técnico, não sei, parece que a gente entende que a gente não precisa mais. Sim, porque Por que será? Então, anteriormente, às vezes a gente busca beber sem... Quando se bebe sem saber beber, né? Uma palavra mais... Exato, bem apropriada. Isso, então, tipo assim, ele tá bebendo, às vezes, com o intuito, pode ser de se embriagar, com o intuito de estar gostando ali daquele no início. Eu sei que eu chegava a um certo período que já não estava nem gostando tanto, mas eu queria buscar não sei nem o quê. Né? E hoje, uma taça de vinho, às vezes até menos de uma taça, eu busco ali algo que eu nem sei explicar por exato, mas assim, eu encontro sensações maravilhosas. É algo que a gente treina, né, o nosso cérebro para entender isso, né? Porque o vinho ele pode te proporcionar algo tão extraordinário quanto a gente jamais imaginaria. Isso eu posso te falar que o vinho ele pode te despertar para muitas emoções na tua vida. O vinho tem a relação de preço?
os vinhos caros são sempre ótimos, os vinhos não tão caros não são bons. Eu lembro que nós já conversamos sobre isso uma vez, sobre essa dualidade, meio que o vinho quebra ela um pouco. Nem tudo que é tão caro é bom no mundo do vinho. Mas eu queria que você falasse pra gente entender, eu que sou leigo no assunto, o vinho caro, se eu chegar lá, o vinho é R$500, esse é bom. É por aí? Não. Tipo assim, é muito subjetivo em relação ao vinho, né? O vinho, como quase que tudo, cada um tem seu gosto, né? Então isso passa a ser subjetivo. Porém, tem algo que é mais objetivo, que é em relação à qualidade, né? Tipo, tem um vinho, por exemplo, que é excelente, custa R$500, um exemplo aqui, né? Houve um método, né, bem superior para ser elaborado e tal, faz dele uma qualidade realmente aqui em cima. Uhum. Né? Isso é algo que eu considero tipo objetivo, que tem que ser realmente aquilo ali em relação à qualidade. Aí vem o subjetivo, no caso no sentido de gosto, né? Cada um tem o seu. Eu provo aquele vinho ali, eu gostei. E para mim eu considero realmente, cara, vale muito, é muito válido o custo, né? O dinheiro que eu tô dando nele, os R$500 e tal, é um vinho de extrema qualidade. Você pode provar do vinho e por questão de subjetivo, né? Por questão de gosto, você não gostar do vinho. Mas isso tem a ver com o conhecimento da pessoa? Também. Mas isso não desqualifica o vinho em relação à qualidade, que é onde eu falo que em relação ao objetivo. Objetivo versus subjetivo. Isso aí. A qualidade dele vai manter. O que acontecer que você não gostou do vinho. Tá? Aí é onde entra não o quer dizer que ele subjetivo. seja ruim. Não quer dizer que ele seja ruim. É porque você não gostou. E aí tem cliente que devolve? Não quero, não gostei. Então, tipo assim, só para concluir a questão do subjetivo. Então, nem todo vinho que você prova, né, e não gosta, quer dizer que ele seja de má qualidade. Né? Tá na questão do seu gosto, do seu paladar. Aí é onde entra nós profissionais para te orientar para chegar, no mínimo, perto do seu gosto. Entendi. Tipo, você tem que rolar uma interatividade ali com o cliente para você entender qual o conceito dele, o que ele sabe sobre vinho e se ele te pedir ou não, você geralmente já vai conduzindo ou você espera uma sinalização que ele quer. Sim, eu busco... É o seguinte, aí é onde entra o profissionalismo, né, em relação ao sommelier, né, que é algo que a gente começou aqui, é uma coisa que eu até te falo, né, que sommelier, né, é o profissional do vinho, né, da bebida alcoólica no si, mas o sommelier profissional, inclusive nível ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, o sommelier que se forma na ABS, ele, para ser considerado um sommelier profissional, existe 2 tópicos principais. Quais são? Primeiro, concluir o curso, que abrange não só a bebida alcoólica, não só o vinho, mas entra bebidas fermentadas como cervejas, o vinho e muitos outros, como também os destilados, como cachaça, uísque, né, entre muitos outros. Caramba! Como também entra, para resumir, tudo o que vai à mesa do cliente. A gente tem que ter, no mínimo, uma noção de tudo que vai à mesa do cliente. Rapaz, isso desde a água que a gente estuda. A gente estuda a água para a gente, né, avaliar ali, enfim, não só o pH, enfim. Como também o café, né, o chá, tudo isso entra também. Então, para você ser formado na ABS, você tem que passar por tudo isso. Como também vem a questão da harmonização, a comida, os molhos, né, entre outros aí, comidas típicas, né, de cada região, enfim, o país. Você tem que ter uma noção disso para poder chegar a concluir. Então, por isso que eu acho ela mais completa. Eu vou ser sincero a você, cara. Essa aula de harmonização é uma aula que me interessa. Eu super tenho curiosidade de saber que prato combina com que tipo de bebida. E isso é uma curiosidade que eu tenho, importante. sempre tive. E é de muita importância você saber disso, porque isso influencia muito, muito no seu prato, na sua comida, na sua bebida, enfim, no sabor. É como eu estava te falando anteriormente em relação a nós treinar o nosso cérebro para adquirir conhecimento, né, para muitas situações que é preciso, e no vinho,
claro, né? E agora eu quero saber de Gilmar Vale. Qual é o vinho que você mais gosta? Qual da sua preferência? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Será que tem, com esse cardápio tão vasto, com essa... Olha, para te ter noção, normalmente, diariamente por dia, segundo estudos, é elaborado, é produzido, em média, 600 novos vinhos por dia, né? Nos rótulos. Por dia, 600. Então, Por dia? Por dia. Que isso, No cara. mundo inteiro. Tá faltando gente pra beber isso tudo, cara. Então, assim, nós... não tem como a gente provar tudo. Não tem como. Degustar tudo. Uma vida, não. Não. Eu tenho participado de diversos tipos de eventos onde eu tenho o prazer, né, de ser convidado. E lá tem diversos, cara. Muito tipo de vinho, muito estilo. Então, como não dá para provar tudo, eu vou naquilo que eu ainda não conheço e vou ali, provo, avalio e tal. E o que para te responder a pergunta em relação qual o vinho da sua preferência. O vinho da minha preferência. Eu vou te falar o seguinte, o vinho, isso é uma pergunta muito boa. Porque, tipo assim, para te responder, eu vou te falar, antes de te responder, eu vou fazer um comentário, uma observação. Às vezes as pessoas, aí vai responder também no sentido de o cliente pedir um vinho de qualidade, né, e não chegar a provar e não gostar, né, em relação a custo e preço. Eu, como profissional, eu tenho que estar pronto para degustar e provar, avaliar todos os tipos de vinho. Qualquer um, desde o estilo em relação à questão de corpo, né? Leve, médio corpo, encorpado, digamos, mais tânicos, menos tânicos, vinho que traz características de mais mineralidade, ou que é um vinho que seja muito cítrico ou frutado, ou algo tipo assim, desse estilo. Então, diversos. E para te falar a verdade, eu gosto de tudo, né? Porque eu gosto de... Ser apaixonado por vinho. De vinho. Eu gosto de diferença ali. Talvez seria mais fácil você me perguntar aquilo que eu poderia não gostar, até responderia que não tem esse que eu não goste, mas teria um que eu menos me identifico, que é um que eu... né? Fala então qual que você menos se identifica. Tipo o vinho de sobremesa. Vinho de sobremesa tipo assim, pela questão do doce, da doçura, mas isso não quer dizer que eu, né, não gosto. Eu só não vou muito nele, né? Porque normalmente por ser de sobremesa tem que ser realmente pouquinho. Mas aí, digamos que o pouquinho, né, para muitos seja ali um cálice, eu vou ali em meio cálice. Não chego nem todo ali. E então, assim, para responder como eu estava falando... Então, o vinho que você evita é o vinho de sobremesa. Isso. O que você evita. Sim. O que você gosta tem que ser vinho. Sim. Aí, dentro daquilo que às vezes a pessoa provou o vinho, né, superior e tal, e não gostou. O sommelier, inclusive eu sou um sommelier de salão, né, que aí tem uma diferença de sommelier, né, nós temos profissionais da área e o sommelier, ele tem o sommelier, no caso, né, que é de campo, né, que é aquele que trabalha com a importadora, enfim, faz ali as visitas, está vendendo vinho para as empresas, enfim, para o restaurante e tal. E tem um sommelier, no caso, né, de bares, né, como é no caso nosso, de salão, de restaurante. E tem um sommelier também de mercado, né, de supermercado, né, que fica ali, enfim. Cada um tem um estilo de conhecimento. Não desfazendo de ninguém aqui. Normalmente, muitos dos que estão, às vezes, em campo, né, já foram de salão, porque às vezes ele só quis mudar ali, né, enfim. Eu, particularmente, amo muito de salão, porque isso me dá acesso a diversos conhecimentos, principalmente em relação ao contato com o cliente, que é algo relacionado a isso que nós estávamos falando em relação a custo-benefício, né, em relação a gostar e não gostar do vinho, né, de qualidade. Eu avalio o perfil de cada cliente. Eu busco avaliar o perfil de cada cliente, porque cada um tem seu perfil. E catalogar também o feedback que ele te passa daquilo que você indicou ou do que foi na preferência dele mesmo, né? Sim, sim. Então, aí é onde entra, no caso, o sommelier, né? Para avaliar, para trazer uma proposta, no mínimo, mais próximo do gosto do cliente.
Eu devo avaliar se ele tem já o costume, o hábito de apreciar vinho, beber vinho ou não, né? Então, às vezes é um bem superior, mas é um vinho bem mais tânico, né? Bem mais encorpado, mais intenso. E a pessoa que é mais meiga, que está dando início ali no mundo do vinho, chegar indo para esse vai ter um pouco de dificuldade de gostar, né? Então, aí entra a questão minha lá, desde criança, de beber o docinho. Sim, sim. Que aí começa-se apreciando-se o vinho com um vinho mais leve, né? Mais suave, e de repente depois vai mudando de paladar. Gilmar, a temperatura do vinho, o quanto ela influencia na experiência da degustação? Sim, muda sim. Vamos lá, cada safra, ou cada vinho especificamente tem uma temperatura que seja ideal ou não? Ou tem uma padrão para todos? Como é que é isso? Olha, no geral, dos vinhos tinto tem uma temperatura bem próximas aí, mas aí é questão também de conhecimento para a gente ver, porque normalmente é 16 graus, 17, né? Enfim, o tinto. Normalmente, às vezes, as pessoas ficam, poxa, por que na Europa lá não precisa de adega e tal, né? O clima de lá, né? Fácil de entender, né? Por favor. Então, aqui já é diferente. Às vezes depende do restaurante, o estilo de restaurante lá. De repente, o restaurante, o ar-condicionado é bem forte. É bem tal, forte. enfim, tal, então, ele vai manter a temperatura só no ar-condicionado. Então, precisa, né, daquela adega refrigerada e tal. Mas tem alguns tintos que, por terem ali, de repente, serem mais intenso, mais forte, mais encorpado, de repente um pouco tem umas características próprias deles, enfim, ele exige um ou 2 grauzinhos a mais ali, enfim, de diferença, mas no geral 16 a 17 pro tinto. Entendi. E tem a diferença do branco, enfim, do rosé, que são temperaturas diferentes. Há algumas pessoas que estão começando no mundo do vinho, né, gostam dele mais geladinho, que às vezes vai disfarçar um pouquinho ali o sabor. Eu prefiro na temperatura ideal. Que entrega aí, mais a proposta entrega mais a proposta, não mascara nada. É igual a cerveja. Sim. Digamos, a cerveja, normalmente a gente associa que tem que estar bem gelada, né? É verdade. Bem gelada. Trouxemos aqui um sommelier de cerveja. Um abraço para ele, é um cara muito bom. A conversa foi muito boa e ele é pitmaster também, ele é o cara da defumação. E ele estava contando isso pra gente, que a galera aqui no Brasil toma cerveja muito gelada. Essa distribuidora nacional, ela faz propaganda dizendo que você tem que beber muito gelado exatamente para isso, para a galera não perceber a falha que tem. Mascarar as falhas. Para mascarar as falhas. Tem uma outra pergunta aqui. Fala para mim. Uma noite com amigos. Vamos lá, 4 amigos. 2 sabem beber, outros não sabem. Qual é a sua recomendação? Boa. Essa é difícil, porque tem 2 ali que sabem beber, mas tem 2 ali que não sabem nada. Mas eu só posso levar vinho igual, não vou ficar levando um para cada um. Daí, me ajuda aí. Me ajuda nesse problema aí. Galera, essa pergunta vale o seu like. Estamos conversando com o Gilmar Vale. Você está vendo que o cara tem conhecimento, então deixa um joinha aí. É o seguinte, amigo. Eu vou te responder o que tem acontecido comigo, por exemplo, com um casal de clientes. A esposa lá é diferente. A esposa dele, que normalmente a gente associa assim, a mulher gosta do vinho mais leve, né? O homem gosta do vinho mais encorpado. Exato. Tal. Não necessariamente, nem sempre. No caso do que eu vou dar o exemplo, a mulher, ela gosta de vinho mais encorpado, né? Mais intenso, mais robusto. Já ele de um vinho mais leve. Mais suave. Mais leve e tal. E me fizeram esse desafio. Estava no restaurante, lá na mesa, e ainda tive o desafio ainda para harmonizar com a comida que eles iriam comer, né? E aí, dentro disso, para ficar meio termo ali, eu fui... Poxa, alguns profissionais até... Poxa, tipo assim, aí é onde entra o conhecimento da gente, porque muitos hoje vão muito naquele de YouTube, né, tal, busca ali um básico e pensa que já sabe muita coisa, o que aquele que está fazendo no YouTube ali também, de repente, já é um baita de um conhecimento só porque tem, né? Não, aí, na prática, né, que é do dia a dia, além de a gente ter estudado, batalhado para estudar, buscar conhecimento, a gente está também no dia a dia adquirindo conhecimento na prática com os clientes. E isso faz uma diferença. Faz. E aí, então, eu peguei, sugeri um vinho Pinot Noir.
Aí a pessoa, aí é onde entra, né? Em relação ao conhecimento, a pessoa, pô, mas o Pinot Noir, para quem vê YouTube, para quem vê, é um vinho para iniciante, que é um mais leve, enfim, tal. Mas qual o estilo do Pinot Noir? Né? Porque tem a questão de terroir, né? Que isso aí é uma coisa que a gente pode explicar depois, que faz uma baita de diferença no vinho, mesmo que seja a mesma uva colocada em um outro estilo, né? Outro terroir, enfim, mas a mesma uva produzida aqui ou produzido lá, elas podem serem totalmente diferentes. Ela pode ter mais leveza ou mais robusticidade, tipo mais encorpado. Então, nesse caso lá, eu sugeri um Pinot Noir. Aí ela ficou assim, já sei que eu não vou gostar, porque ela gosta de vinho mais intenso, mais encorpado. Sim. E aí ele, já é meu estilo. E aí, né, fiquei nesse desafio, levei, só que um vinho, né, não tão barato, de Borgonha, um francês, mas que tem uma característica de mais robusticidade, apesar de Pinot Noir. Ou seja, ia ficar mais meio termo ali, no sentido, né, de não muito leve e não muito encorpado. Ia ficar mais ou menos ali e era a proposta para harmonizar com a comida. Tudo bem. Você pensou num todo, ela pensou somente no gosto dela. E ela falou nisso, mas aí mesmo ela falando ali, eu me senti, disse, cara, eu vou confiar no meu conhecimento aqui. Você bancou. E fui. Né? Porque num caso desse, que é sugestão minha, um cliente chegar e dizer assim, não gostei, a responsabilidade é minha. E o custo não era tão barato. Sim. Então, poderia ficar com prejuízo, né? E fui, né? E o cliente ali provou, né, os dois. Logo de início ela não falou muita coisa, mas ficou assim, pensativo. 10 minutos depois me chamaram à mesa. Aí eu cheguei, eu disse, pô, não. Ela falou, olhou assim pra mim e disse, Gilmar, cara, sensacional. O prato já tinha chegado? Já, tava ali Aí, tudo. Sim. Disse, olha, muito obrigado. Obrigado mesmo, cara. Você acertou certinho pros dois. E ele olhando assim pra mim, cara, Gilmar, você só me arrumou um problema. Só me arrumou um problema, porque agora ela vai querer toda vez esse aqui. Toda vez esse aí. E esse aqui não é tão, né? Não, enfim. Não dá pra fazer toda vez. Não, toda vez. Mas só que, cara, no final isso foi fantástico e isso me satisfaz muito. Eu gosto muito disso. Né? Unir ali o útil e o agradável, o prazer. E eu tenho um prazer nisso. Eu amo, como eu já falei antes, eu amo fazer o que faço. Tá, né? então eu não. Tudo bem, mas eu não vou levar como resposta essa marca aí, que pelo preço eu sei que não dá. Não dá pra me agradar os meus amigos assim. Então, aí é onde, pra não ficar tão diferente, é o meio termo, né? Que é o intuito de ir para essa proposta ali. Né? Que um tá começando, o outro já sabe. Então, eles têm que ter, quem já sabe, tem que ter a compreensão que aqui eles estão iniciando, né? E dentro disso, eles, até na hora de levar, eles têm que pensar nisso, olha... Enfim. Entendi. Na tomada de decisão, vai pesar sempre para quem já tem um pouco mais de experiência e inserir quem não tem dentro do universo. Isso, ele tem que repassar o conhecimento dele ali para a pessoa, né? Que é, inclusive, algo que... Vulgarmente falando, a opinião de quem não sabe não interessa muito. A pessoa tem que aprender com o tempo e aprender com quem já sabe, né? Muito bem, mas assim, mas eu não tenho ninguém ali para me repassar, só tenho um YouTube, alguma outra coisa e tal. A sugestão é começar sempre com vinhos mais leves, né? Tipo, eu comecei com doce, né? Desde lá de criança. De criança. Lá, né? Que é um paladar ok para uma criança. A criança gosta de coisas doces mesmo, não tem jeito. Aí tem a questão também daquele médio, né? Aquele meio termo, né? No caso que pode acontecer aí. É ir para o meio seco, né? Para o meio ali, começando ali, ou começar com os vinhos brancos. Eu tenho uma pergunta que é bem nessa linha aí. Qual é a diferença do vinho tinto para o vinho branco, além da cor? Olha, a principal diferença do vinho branco para o vinho tinto, no caso, é os taninos. Taninos? Os taninos. Os taninos são os polifenóis, né, que vêm da casca da uva. O que dá a cor, né, esses pigmentos, são a casca da uva que vai dar a cor no vinho. Que vai dar a coloração. Isso, né? Você falou ali na cor, mas essa é a principal. A principal diferença ali. Às vezes o teor alcoólico é o mesmo,
E o vinho, ele, claro, a gente vai avaliar o vinho pela acidez, né? E os taninos, no caso, os principais, né? É a avaliação. No caso do tinto, no branco, a acidez, ele tem que estar, às vezes, eu não gosto de vinho, né? Muito ácido, certo? Tem menos ácidos ali, mas se ele não tiver acidez nenhuma, ele é desqualificado, não tem como, né? E é essa a principal diferença, né? Traz mais frescor, aí tem a segunda também, que o branco, por exemplo, é bem mais gelado, o tinto não, né? Então, tem Acima de 16 graus, o branco? O branco pode chegar aí até próximo, dependendo do branco, alguns aí exageram, né? Até 5, 4, 5, 6 graus, mas normalmente é 8 graus ali, já tá, né? Agora, 8, 9 graus. Eu tenho uma pergunta agora que o pessoal vai deixar um like, porque essa pergunta é da galera. A galera quer saber como identificar um vinho bom no mercado. É uma pergunta também Difícil. bem, digamos, complexa, né? Porque hoje aí você vê de tudo, como eu falei antes, aí é média de 600 novos rótulos de vinhos por dia. Então, no mercado é chegando vinho todos os dias. Eu tava dando uma pesquisada, o Brasil tá bebendo muito vinho, cara. O mercado, na pandemia não conta. Na pandemia todo mundo bebeu muito vinho. Bebeu muito, comeu muito, lá, todo mundo trancado dentro de casa. Mas aí, quando acabou a pandemia, o mercado retrocedeu um pouco, normal. Mas a média subiu muito de 2019, antes da PAN, para agora subiu muito o consumo, mais de 2 litros por pessoa. Sim. O Brasil ele tem evoluído, crescido muito nesse segmento em relação ao vinho. Cara, mais de 2 litros por pessoa, cara, é muita coisa. Não comparando a alguns outros países aí que chega a 15... Mas o Brasil é continental. Enfim. Né? Concorda? O Brasil é o país do chopp, né? Da cerveja, também, né? Por isso, então, para mim, é um número maior ainda. Porque a gente concorre com a bebida gelada. Sim. Mas, assim, o Brasil, enfim, como tem evoluído em relação a isso, e isso, para mim, é de grande importância, né? Para esse segmento, e é algo mais saudável, né? Porque vale ressaltar aqui que o vinho, né? O vinho tinto, de preferência, é considerado e comprovado cientificamente a bebida alcoólica mais saudável do mundo. Sim. A bebida alcoólica mais saudável é o vinho. Eu pesquisei, tem 2.000 estudos que comprovam. Porém, esses estudos não vai para mídia, porque o Brasil ainda tem uma síndrome de... Como posso dizer? Você não pode ter informação porque você não sabe lidar com isso. Achando que todo mundo vai começar... E aí entra o que você falou lá atrás. Quando o cara tem um conhecimento técnico, naturalmente ele não bebe mais de forma... a se perder. O cara vai bebendo, se conhecendo, aprendendo, fazendo aquilo ali uma história. Sim, bem isso. Uma das coisas que eu devo fazer uma observação aqui também, porque algumas pessoas, inclusive da minha terra natal, por exemplo, ao ver eu com bebida alcoólica, né, eu bebendo, no caso, Gilmar, bebida, eu não conhecia ele, apesar de já ter tido uma fase de cachaceiro, né? Onde eu já fui. Mas quando eu saí dessa fase de cachaceiro, enfim, muitas pessoas não imaginavam que eu iria voltar, né? Tipo, a beber e tal. O que eu quero só fazer a observação é que o vinho, ele, além de ter me proporcionado conhecimento, né? E excelentes sensações, né? Sensações maravilhosas, no geral, no sentido de novas amizades também através disso, né? Um bom emprego, né? Digamos assim, algo, como eu falei, um dos melhores empregos do mundo, onde você já viu algum emprego que pode se beber, né? Não enquanto tem. trabalha, né? Barman Não, nem barman. Barman. Barman não pode. Não Às vezes pode. ele pode até provar ali um pouquinho ali, uma coisinha, mas enfim. Bem, ele pode, né? O drink que ele tá fazendo, ele tem que ver ali. Ver se... tal. O meu eu tenho que, de repente, eu avalio, né? Pega às vezes você tem que avaliar junto com o cliente. Alguns clientes, eles pedem, Gilmar, descreve esse vinho. Sim. Né? E a gente começa aqui, inclusive o vinho, é tão interessante o conhecimento, que com uma taça de vinho a gente avaliar aqui pela cor do vinho, né? O reflexo, enfim, entre outros aqui, a intensidade dele,
A gente avaliando aqui, a gente já vai ter uma noção de como é que é o vinho, o que ele vai nos entregar aqui. Olha que curioso, e dentro cara. disso, a gente também traz no nariz, a gente vai adquirir ali, né, olfato aqueles dele. aromas ali, enfim, que ele vai nos proporcionar. Dali você vai ter uma outra ideia de como que o vinho tem para te entregar. Você leva na boca só para comprovar aquilo que você já viu nos olhos e sentiu no nariz, e você vem para a boca. E isso é maravilhoso. Você só vai comprovar aquilo que... né? E aí é onde às vezes entra alguma surpresa. Às vezes ele te entrega algo que você não esperava. Não esperava. Né? Que é um caso desse vinho que depois eu vou falar. Né? Se tiver um tópicozinho, só comentar um pouco sobre esse vinho que... Não, eu quero saber. Só quero que você ajude o pessoal de casa aí que quer saber, quando chega no mercado, como encontrar. Então... Não, se não tiver, tudo bem. Fala, não tem como, se vira aí. Eu vou falar compra o como meu eu curso. Então, futuramente, inclusive, eu vou trabalhar algo nisso, né, que você tem falado. Não, por favor, você vai trabalhar. Eu tenho, assim... Precisa transmitir esse conhecimento aí, cara. Eu tenho o maior prazer, né, de repassar conhecimento. Inclusive, alguns clientes, né, que a gente tem me procurado em relação a isso, tem buscado, tem me incentivado. Pô, Gilmar, eu preciso disso, pô, o que você me faz? Eu sempre indico ao colegas, aos amigos e tal. E às vezes eu até falo assim, eu tô com intenção realmente de colocar ali, né, 0800 mesmo, ali no meu Instagram, eu vou criar um canal no YouTube ou algo assim e tal. Porque o meu maior propósito mesmo é direcionar conhecimento àqueles que realmente querem, né, para poder se desenvolver nisso. Inclusive, é algo tão interessante, que é algo que eu tentei aqui não concluir, que às vezes as pessoas veem, pô, ele, né, voltou a beber. O vinho em si, né, como eu falei, ele me ajudou, inclusive, a ter controle sobre a bebida. Né? Exato. Eu aprecio, porque tem a diferença de você ser um beberrão e você ser um apreciador. Total. Né? Então, eu sou um apreciador, eu degusto o vinho, eu busco sabores no vinho, onde eu sou surpreendido com algo que às vezes eu não sei nem explicar, mas umas sensações tão maravilosas em relação a gosto, enfim, né, no paladar, que isso é sensacional. Ontem mesmo, né, algo conta que ontem eu tive o prazer de apreciar vinho de 104 anos. Cara. Que isso, cara. De 1920, né, também um outro de 1952, né. Enfim, isso inclusive é sommelier de salão, né? Que a gente tem esse prazer, né? Tipo, clientes que têm em sua adega, né? Algo especial. Uma joia dessa, né? Leva lá para provar com você, para você dar a nota junto prazer, com ele. Pô, porque eu, em alguns casos, eu tenho aprovado e degustado os vinhos onde eu jamais, digamos, não sei do futuro, quem sabe, teria condições, né, de comprar. Tem vinhos aí, uma garrafinha de vinhos dessas chega, dependendo do vinho, claro, 43, 50 mil reais uma garrafa de vinho. E em alguns casos eu tive o prazer de degustar, de provar vinhos caríssimos, assim, que eu não tenho mais com esse prazer de ser sommelier de salão, onde o cliente às vezes leva, né, que é um outro tópico também que eu gostaria que você me lembrasse, só para mim passar uma pincelada, né, no sentido desse, em relação ao cliente levar vinho ao restaurante, né? Porque é algo, né? Porque, tipo, em relação à rolha. A rolha. Né? Há uma briga bem... É um tópico pra gente falar. Há uma discussão bem interessante em relação a isso. Mas voltando só para responder a pergunta, né? Que eu fiquei aí no... A pergunta do mercado. Do mercado. Ó, eu, particularmente, quando eu vou no mercado, que eu avalio o vinho, uma das primeiras coisas que eu vejo, mas isso não é que seja... isso é algo meu, tá? Eu aqui, né? Não estou desqualificando aqui, né? Enfim, vinho não. Eu avalio pela porcentagem de álcool primeiro. Se ele tiver abaixo de 12, eu já desconfio dele. Abaixo de 12? Abaixo de 12. Se for lá para um vinho tinto, olhando lá, e eu vejo que o vinho tem 11,5 de álcool, por exemplo. Mas isso é algo bem meu. Já vejo ali né? E a região onde foi produzido. Né? Tipo, de onde veio esse vinho? Né? Então, algo nosso também é a gente buscar conhecer as regiões produtoras de vinho. Hoje, a gente está se surpreendendo muito em relação à região, né? Porque hoje, São Paulo produz já bons vinhos, né? Está indo aí para isso, tem muito ainda
como também o próprio Rio de Janeiro aqui também já tem produtores de vinhos, tem uns aí que já vem há mais de 10 anos trabalhando já com isso. Legal. E tem em Minas Gerais também, no Nordeste, inclusive, já tem também, inclusive está fazendo um sucesso, né, Brasil. Quando se fala de uva Syrah, né, no Brasil, já está indo um pouco mais para o Nordeste, né, Minas Gerais também, até São Paulo, mas a mistura Nordeste, né, Sudeste. Então, todos já estão produzindo vinho, né? Então, ali, no caso, não é muito comum. Pode ser que a pessoa veja ali, poxa, não é muito comum. Mas aí entra o conhecimento, né? Se eu vejo um vinho ali na região, exemplo, do Maranhão, né? Caramba, desconfiar desse vinho, porque eu não conheço lá, não é produtores de vinhos, tal, né? Então, eu descarto ali, já não compraria. Sim. Mas aí tem um outro que eu falo aqui. Tô pegando, né, gente? Deixa pra seu galera, like. Vai pela o teor alcoólico. Esse é uma. É uma avaliação. A outra que eu sugiro é tipo assim, claro que não no geral, mas eu fugiria do reservado. Do reservado? Reservado. Né? Dá até entender que os caras estão querendo... Uma jogada de marketing. Isso, enganar a gente, porque o ideal é reserva, né? Uhum. Botaram um dólar reservado para confundir, né, a mente ali. Enfim, existem algumas teorias, né, da criação gera uma desse escassez para reservado. poder vender o produto. Então, foge disso. Eu fugiria. Pode acontecer de encontrar alguns bons reservados? Pode, mas é mais raro. Então, para não correr o risco de errar, melhor fugir. Entendi. E tá, olha só. Tem uma questão que isso aí é muito para mim essa pergunta, cara. Olha só, eu sou um leigo. Quando eu fui comprar um vinho, eu não sabia por onde começar. Essa pergunta que veio na internet, por onde começar, ela comba com a minha necessidade de não saber teor alcoólico, que faz diferença, não saber prateleira, reservado ou não reservado, e existe locais específicos para você encontrar um vinho de qualidade? Existe. Hoje, aqui no Brasil, enfim, como todos os outros países, eles têm muitos vinhos ainda de qualidade no mercado, grandes mercados. Mas, no geral mesmo, se encontra que é algo mais assertível em restaurante. Restaurante, ele pode também, você quer levar para viagem, ele pode te dar um desconto ali. Uhum. Lá a gente dá um desconto. E ali tem um sommelier que vai ajudar. Sim. Né? Alguns outros mercados grandes aí e tal, tem um sommelier para te orientar, né, na hora da compra. Então, essa é a dica melhor. Procure ali o sommelier responsável, que normalmente, às vezes é para um grande mercado, alguns tem outros mais, e nem sempre fica ali nas proximidades, nem sempre, mas procura ali o caixa ou alguém ali. Pergunta, tem sommelier. Isso é até bom, que ajuda a incentivar aquele que não tem ali, enfim, a contratar um, porque é necessário mesmo. Porque tem que... o sommelier, ele não só, tipo assim, só indica o vinho. Ele tem que cuidar ali da adega. Sim. Tem todos os cuidados de armazenamento, do estoque, enfim. É necessário um sommelier para cuidar disso. Né? Já passamos de 1 hora de programa. Eu te falei que passava rápido. Então, eu quero te perguntar, você tem algum recado para passar? Tem alguma coisa que você queira falar? Olha, o vinho. O vinho, isso. Né? Não, esse vinho você tem que falar. Só antes de falar do vinho, eu só comentei em relação ao tópico de... Né, a gente fala normalmente, né, em rolha, né? Cobrar rolha no restaurante. Olha, às vezes as pessoas acham que, poxa, é desnecessário cobrar rolha no restaurante, a gente vem comer a comida ali e tal. Mas aí, dependendo do estilo e tipo do restaurante, no nosso caso, por exemplo, é um restaurante que a especialidade são, claro, né, a comida, mas o vinho, né, e o vinho. Então, se a pessoa leva o vinho, a casa está deixando de... Né? Então, é bom que ainda aceita a rolha. Uhum. Né? Cobra ali, né? Até simbólico, eu acho muito simbólico o valor. Porque tem a despesa, né? Tem a despesa por trás disso ali.
né? A pessoa vai usar e tal, as taças, né? O recipiente ali, tem a pessoa que vai ali lavar aquilo, tem as pessoas que vão te servir Os ali, tem produtos de tudo. limpeza. E aí tem a despesa para manter a casa daquela ali, então é necessário, sim, né? Então, o outro tópico aqui, isso aí a gente pode ver isso depois, melhor sobre isso, é sobre esse vinho aqui especificamente, só dar uma pincelada, né? Porque o tempo já está bem. Conta a história dele pra gente. Esse aqui eu vou te falar o seguinte, antes, inclusive, de vir para cá, né? Como eu falei, não estava nada preparado para isso e tá sendo bem aleatório, né? Tipo, eu conversei com um produtor, no caso, com um enólogo, né, que produz esse vinho, que é o Thiago, né? Um abraço, Thiago, a câmera aqui. Um abração, Thiago, né? O Thiago é o enólogo da Casa Corba, né, do Sul. Valeu, Thiago. Na cidade ali de Nova Roma do Sul, né? Inclusive, isso me deixou muito triste, né? Em conversar um pouco com ele, não pela conversa, enfim, assim, por estar conversando com ele, mas pela situação que eles estão passando agora lá, né? Eles estão passando uma situação bem complexa, muito difícil mesmo, que é a situação que está percutindo o mundo todo. Acho que é a situação que, cara, é surpreendente mesmo, de surpreender, porque eu jamais imaginaria que chegaria a uma proporção como está acontecendo, né? Esse pessoal aqui, que fica em Nova Roma do Sul, aconteceu algo ano passado, onde percutiu também, né? Relacionado a uma ponte de lá. Sim, que caiu. Ficou, né? famoso Esse caso, né? Caiu a ponte lá e eles foram em busca do governo local para poder providenciar essa ponte, porque era necessário, porque para chegar nessa cidade teria que ser muito longe, se não fosse pela ponte. E com isso o governo se disponibilizou, dentro do que eu entendi. Só que assim, cobraram um valor bem acima e tal, e ainda mais tempo, mais anos aí para se entregar. E aí, enfim, eles, por mesmo que seja uma cidade pequena, de aproximadamente 4, 5 mil habitantes, né, juntos com os empresários local, né, a população e inclusive nós, né, restaurante Malbec, onde eu trabalho, a gente fez um evento, inclusive lá, e as garrafas que a gente esteve vendendo para a viagem lá, a gente estava pegando o dinheiro para enviar para eles, inclusive, que legal, né, para esse projeto. E eu lembro dos valores que foi anunciado. O governo queria passar uma proposta de quase 20, chegando a 20 milhões para a construção da ponte. Sim. E eles conseguiram pôr, você sabe o valor, né? Eu acho que em média de uns 6 milhões. 6 né? milhões eles conseguiram. 6 milhões. Que diferença, hein? A diferença é enorme. E outra, eles pediram, parece que para entregar em 2 anos, os de 6 milhões entregaram entre 4 e 5 meses, se não me engano, por aí. A diferença de dinheiro e tempo, né? Enfim, isso aí é uma outra história. Isso é política. E aí, enfim, e aí diz que até então o governador de lá, inclusive, dizem, né? O político lá que comentou que porque esses 20 milhões era para fazer algo mais seguro e tal, e que esses que foi feito aí por esses 6 milhões, e se viesse uma outra enchente, não suportaria. E veio até muito maior do que a anterior, do que a outra. E a ponte permanece, né? A ponte permanece. Claro que o chato de tudo é que a estrada que leva até a ponte deu ruim, né? Então eles estão passando por situação, não só isso, mas... A estrada deu ruim pelo que está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Mas a ponte permanece. A ponte está lá. A ponte permanece. Então, assim, é um vinho, inclusive, que me surpreendeu, né? Trazendo para ele, é um vinho que me surpreendeu desde quando eu provei ele, há um tempo atrás. E, cara, é sensacional, para não pegar muito tempo. Vale a pena a pessoa provar. Em outra oportunidade eu vou falar, né, mais sobre o vinho, mas eu quero ressaltar aqui para que os clientes, né, eu falo a população, né, do Brasil em geral, colabore, né, com o pessoal lá do Sul. Tem umas vaquinhas circulando aí, procura saber,
né? Enfim... Eu posso dizer uma? Sim. Hoje, o programa Pânico eu estava assistindo, o Luciano Hang estava ao vivo, estava contando de tudo que está acontecendo, o que ele tem feito para ajudar. Então, no programa Pânico, se chegar lá no canal do YouTube do programa Pânico hoje, tem um Pix no primeiro comentário fixado, onde você pode contribuir com qualquer valor. Vai direto para uma grande instituição que está ajudando lá, porque agora a galera realmente está precisando de muita ajuda, cara. No meu Instagram tem também lá um link, você pode copiar, eu já fiz minha pequena doação lá. Né? Claro. Qual é o seu Instagram? Instagram é Gilmar Vale, né? Eu tenho 2 Instagram, né? No caso, um que tá uma mistura lá, meu pessoal com trabalho, e tem um outro que eu tô procurando fazer só trabalho, que eu iniciei agora, tá bem recente. No caso lá é Gilmar Sommelier, Gilmar Vale Sommelier. Gilmar Vale Sommelier. Né? É algo assim. E o restaurante, por exemplo, também, onde eu trabalho atualmente, ainda tem bastante, né, vinho de lá, que a gente comprou recentemente, coincidentemente, antes de tudo isso acontecer, a gente tinha trago algumas remessas, tanto desse quanto outros vinhos do Sul. Né? Porque você está dizendo que com isso a produção foi afetada. A produção vai ser afetada, possivelmente, né, provavelmente, não só deles, como de grandes produtores lá, né? O prejuízo vai ser enorme. E possivelmente a importação, ou seja, trazer vinhos de lá para cá, para outros estados também, já está dificultoso, não tem como, né, trazer. Não só porque tem muitos ainda já produzido, em alguns lugares estocado, enfim, mas as estradas, enfim, não contribuem para que tenha uma... Entendi. Né, que as pessoas possam trazer eles para cá. Então, o melhor agora, quem puder pode comprar, não só lá onde eu trabalho, se vê algum vinho do Sul, né, no Brasil, de uma certa forma vai estar contribuindo, está ajudando, né, o cliente ali que vai no restaurante. Eu vou dar preferência, né, ao nosso Brasil hoje, né, vale a experiência. Eu falo, tem algumas pessoas que são muito... Alguns até um pouco de preconceito mesmo, né, porque imagina assim, pô, o Brasil começou ontem, né, no outro sentido de palavra. Mas vale a gente também lembrar que eles são descendentes de grandes produtores, né, de vinhos no mundo do vinho, inclusive os melhores do mundo. E eles trouxeram experiência para cá e junto com a tecnologia, isso ajudou muito, né? E evoluiu muito. E o Brasil está crescendo, evoluindo muito em relação ao vinho. Então vale a experiência, sim, a gente provar um bom vinho, né? Principalmente no nosso sul. O sul do Brasil, e contribuir, né, dessa forma aí com nossos irmãos lá do sul. Entendi. Gilmar, o papo foi muito bom falar sobre vinho, porque é pertinente, pois o vinho é uma tradição do que está acontecendo lá no sul, isso vai afetar a vida de muita gente, de muitos produtores. E aguardo você em outras oportunidades aqui para a gente continuar fazendo essa resenha, conversando. E, cara, foi muito bom te receber aqui. Foi muito bom mesmo, espero ter outras oportunidades para a gente poder continuar esse bate-papo. Pô, cara, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Agradeço e, assim, eu acredito que o próximo será bem melhor do que esse. Porque aí eu vou estar preparado. Ah, que isso. Esse foi assim, de repente cheguei aqui e fiz um resumo básico aí, apesar de ter sido um resumo não tão como eu gostaria, né? Mas... Cara, você é muito técnico. Você conversando desse jeito, assim, já deu para trazer muito conhecimento. É isso. Vamos beber o vinho agora, né? Okay. Vamos. Inclusive, eu só deixo aqui finalizo aqui, né? É o recado que eu tenho aqui para o geral, né? Para o nosso Brasil, é que ajude os nossos irmãos lá no Sul, né? Contribua de alguma forma naquilo que for possível. Seja comprando algum dos vinhos deles aqui, quando vê que é do Sul, independentemente dos produtores ou vinícola, e se possível, né, doar e fazer alguma doação lá. Claro que em alguns órgãos competentes, onde realmente vocês veem que pode ajudar, contribuir lá, né? Então, assim, hoje eu estou ainda, né, um pouco batido, triste, né, por ter tido uma conversa bem recente com um colega que está lá numa situação bem complexa, bem difícil, né, em relação a tudo isso que está se passando lá. Então,
né? Eu acredito que nós devemos ter empatia, né? Sim. E eu tenho demais em relação a isso, por isso que poderia ter sido melhor, né, esse papo. Mas, de qualquer forma, né, eu agradeço muito pela oportunidade que estão me dando aqui. E espero, sim, ter uma outra oportunidade para a gente bater um papo melhor em relação ao vinho. A gente destacar o vinho em si, que é uma experiência extraordinária que vale a pena todos passarem por ela. Tá bom? Meu muito obrigado. Eu que agradeço e até a próxima. Agora vamos beber esse vinho, né? Valeu.